Olá, tudo bom? Meu nome é Lima, sou professor, escritor e gosto de contar histórias. Bom, hoje é 6 de outubro de 2019, são 9 horas e 20 minutos, um domingo, né? Eu estou aqui na Casa das Letras, que é um projeto que tem o objetivo de promover a minha literatura, né? Eu gosto de escrever e gosto de compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu penso sobre a minha vida, sobre o mundo, né? Então, eu vou apresentar hoje para vocês um trabalho de escritor, uma crônica que eu escrevi há pouco tempo atrás. Eu acho que essa crônica é muito interessante. Vou fazer uma apresentação, uma breve apresentação, porque ela apresenta uma linha de tempo do desenvolvimento humano. Então eu acho que eu sempre, pelo fato de ter feito algumas leituras de algumas filosofias francesas, principalmente o existencialismo de Sartre, eu sempre estou pensando sobre essa condição humana da existência, né? Para que a gente possa entender um pouco mais sobre a vida. E essa é uma reflexão sobre essa condição de nós podermos pensar sobre esse desenvolvimento da infância, adolescência, juventude, adulta e o velho. Então eu penso nisso porque eu acho interessante fazer uma reflexão sobre essa condição de podermos meditar sobre a nossa existência dentro de uma sociedade pela qual estamos vivendo, né? Nesses tempos contemporâneos. Muito bem. Foi uma breve apresentação, mas eu gostaria de ler a crônica, né? Bom, vamos lá. O nome da crônica é O Sentido da Vida. Toda pessoa tem uma luta interna e uma luta externa na sua vida. Na infância, você não percebe o início da luta como criança. O que uma criança ouve ainda é um mundo próprio e livre. Quando percebe na sua visão de mundo o outro, ela se encontra com uma luta interna para entender o seu mundo de criança. Ela sabe que o mundo dos outros tem alegrias e tristezas. Ser criança é lutar para aprender os primeiros passos da nossa diferença de comportamento humano. A luta de uma criança nasce com a sua educação para a formação do seu estilo de vida. Durante a fase da infância, a criança aprende a ouvir o mundo dos outros, sem meditar sobre o seu mundo. Essa luta interna da criança ainda é invisível para ela, porque o seu estilo de vida não está estável na fase da adolescência. Na passagem da infância para a adolescência, o ser humano que existe dentro da nossa vida fica
fácil para ver as verdades e as mentiras do mundo dos outros. O ato de ver as pessoas na nossa adolescência nos faz ter uma pequena memória da nossa luta na infância. O mundo de um adolescente já tem os primeiros passos para saber conviver com as regras do jogo da vida humana. A sua consciência já tem uma ideia transparente dos fatos, apesar da falta da maturidade da sua outra fase humana, a juventude. A luta interna de um adolescente começa com os atos de ser aceito entre o seu estilo de vida ainda em formação e o mundo da sua família. Eu acredito que nesse período de tempo, entre os últimos tempos da infância para a consolidação da personalidade da vida na adolescência, começa os primeiros conflitos da sua luta externa na sua vida humana. É nesse momento que a família deve necessariamente criar a cultura do seu filho, uma formação para ver o mundo como grande aprendizagem para conviver com o mundo dos outros. Ao final desta fase da adolescência, a luta externa fica diante de um grande desafio para o adolescente fazer a sua trajetória para a juventude. A fase da juventude tem uma luta interna e uma luta externa ao mesmo tempo. A visão de mundo de um jovem é estabelecida pelos seus atos cognitivos de poder ter uma fala diante do mundo, da sua família e a vivência comunitária na sociedade civil. A luta agora não é apenas um processo de amadurecimento e desenvolvimento humano. A luta de um jovem agora é o início de uma causa que vai ser aprimorada na vida adulta. O grande desafio da luta de um jovem é manter a sua estabilidade emocional e racional com os conflitos pessoais e familiares na sociedade civil. Ser jovem é saber que sua luta depende de sua formação humana em todas as fases da infância e da adolescência. Sem jamais perder o foco da sua visão de mundo, o jovem transforma a sua luta externa com a sociedade civil, adquirindo um estado de espírito que vai dar a ele a maturidade da vida adulta. Toda a existência humana de uma vida adulta é fundamentada no estado de espírito para dar continuidade à sua luta de sobrevivência contra o sistema estabelecido pelo mundo dos outros. A luta agora é uma causa que deve ser desenvolvida como uma revolução entre a acomodação e a mudança do ser humano. Ser um adulto é estabelecer uma memória coerente com a sua visão de mundo e seu estilo de vida para lutar contra os males e as maldades do mundo dos outros. Quando eu falo desta realidade do mundo dos outros, é porque durante toda a nossa existência humana seremos controlados por pessoas que têm o poder de manter o sistema de poder para matar ou viver na sociedade civil. Por isso, a vida de um ser humano adulto exige uma transformação peculiar para continuar lutando. A mudança do estado de espírito de um ser humano adulto é muito importante para a última fase do desenvolvimento da pessoa humana, a fase do velho. Ser um velho no mundo dos outros é saber que todas as fases que ele passou, desde
da infância, adolescência, juventude e vida adulta tem um único sentido para a sua vida: celebrar a sua luta com a certeza de que foi ouvido e visto, para ser lembrado na memória dos grandes lutadores da humanidade. Francis James Lima da Silva, professor, escritor, contador de histórias. Muito bem, gente. Essa foi minha crônica, O Sentido da Vida. Eu gostaria de agradecer. Não vou fazer nenhum comentário, apenas quero que vocês possam refletir, meditar sobre esta crônica e agradecer a todos os meus amigos e amigas da minha comunidade aqui no YouTube, no Facebook e demais outros canais de comunicação onde eu estou sempre aqui presente com vocês. Muito obrigado, bom dia e até outro dia para a gente conversar mais um pouco sobre a minha literatura, o meu ato de escrever. Tchau.